O técnico Arão Alves foi demitido pela diretoria do Paulista, embora alguns digam que ele solicitou a sua demissão, mas a nota oficial, que é o documento do clube, informa que ele foi demitido. E a pergunta óbvia: por que não mais com Arão Alves o Paulista vai disputar o campeonato? Bom, Edilson, a decisão partiu da direção do futebol junto com a diretoria executiva, né? A gente decidiu hoje de manhã, em reunião, mandar o Arão embora, fazer essa liberação, né? Rescisão com ele. Essa rescisão com ele. O Paulista foi o clube que começou primeiro a pré-temporada para a vizinha. E a gente esperava chegar nesse momento num patamar um pouco maior, né, de entrosamento e qualidade da equipe. E nos últimos 3 jogos que a gente fez, jogos treinos, né? O primeiro foi Independente de Limeira, Flamengo de Guarulhos, 2 fora, e agora Jabaquara em casa. Perdeu os 3. Perdeu os 3, o Jabaquara não acabou o jogo, mas estava perdendo a partida. E o que a gente sente assim, da equipe, um nervosismo na hora de tomar o gol, um time muito agressivo, muito reativo à agressão, que não é a cara... Agressivo no sentido de violento. De violento. E não é a cara do Paulista. O que a gente viu na sexta-feira foi lamentável. Confesso que fiquei muito triste pelo que aconteceu. Então, de imediato, foi a liberação de 3 atletas que motivaram essa confusão. Uma pergunta: o Arão Alves soube da demissão dos jogadores na hora que eles foram dispensados ou soube depois? Não, ele soube junto. Foi uma decisão em conjunto. Ele também concordou? Também concordou. Porque uma coisa é uma briga do futebol normal. Do jogo. Um empurra, puxão daqui e dali. Uma coisa é você agredir com um soco no rosto de um adversário, chute na cabeça, chute. Então foi coisa assim que a gente não aceita, ainda mais usando a camisa do Paulista. Então começou pelos atletas na sexta-feira. Agora, eu acho que o presidente deve estar preocupado com uma coisa: a pessoa está ainda no Hospital São Vicente, num estado preocupante. Um processo pode vir aí, né? Não, quanto a isso, tranquilo, Edilson. O atleta já está tudo bem com ele. Não está em coma, né? Não. Tá. Ele já já deu a liberação dele do hospital. Que bom. O Paulista fez todo o atendimento para o atleta dentro de campo e fora de campo. Esses jogadores aí foram agredidos. Esses também foram agredidos. Claro que nada se justifica, mas os atletas também do Jabaquara que começaram essa briga. O jogador do Paulista, o Breno, ele sofreu uma falta. Na hora que ele levantou, ele tomou uma banda de costa. Uma rasteira. Uma rasteira. E aí nessa, os jogadores do Paulista foram para cima desse jogador. E levaram a pior na confusão. Isso que estão mostrando aí, os jogadores poderiam ser do Paulista. É que os jogadores que estavam nessa frente dessa confusão... Bateram primeiro. Soube bater na mão e o certo era ganhar na bola. Agora, por que não divulgaram os nomes dos jogadores que foram dispensados? Até para não prejudicar a carreira desses atletas. Mas eles estão prejudicando a imagem do Paulista. Prejudicar a imagem do Paulista, concordo. O jurídico já está tomando as providências contra eles, mas eu acho que não seria legal expor diretamente o nome deles. Eles vão... A própria colheita, a própria vida vai punir. Acho que não tem maior punição do que ele ter a oportunidade de jogar no Paulista e não ser mandado embora por conta de um erro desse. Doutor Marco Antônio Zufo, o Arão veio, o Arão vai, os jogadores brigaram, deu no que deu. O que pensa o comentarista do Arão enquanto técnico e o Arão dispensado e da confusão de sexta-feira? Adilson, eu sempre E da decisão da diretoria também. Eu sempre falei no programa que eu não achava que essa decisão de ter contratado o Arão foi uma boa decisão para o Paulista. Eu acho que o Paulista precisa de um treinador que tem experiência nessa situação que o Paulista está, que é a 4ª divisão. Então, eu sempre achei desde o início que o Arão não era o treinador ideal para o Paulista. O Arão é um bom treinador. Ele é um bom treinador para uma categoria de base, não vou dizer para você A2 não, que é muito perto da A1, mas é um jogador mais para base. Então, quando contratou, eu dei minha opinião aqui, falei que o Arão eu entendia que era um bom treinador para ficar na base. O grande problema qual que é? Você segura um treinador por 3 meses. O planejamento do clube, ele vai por água abaixo. Nós estamos falando de janeiro, fevereiro, março.
Faltam 20 dias para começar o campeonato. Eu acho que essa decisão deveria ter sido tomada antes. Se tem uma diretoria de futebol que passa essas informações para o Rodrigo, olha, é o seguinte, ó, não é assim, a gente achou que era, mas não é. Você troca lá atrás. Você trocar agora é complicado, você sai correndo atrás. Por que você sai correndo atrás? Porque todos os bons treinadores já estão empregados, tá? Então é difícil você fazer essa contratação. Então, em relação ao Arão, eu acho que nós vamos sair atrás de novo. Não acho, volto a frisar, não acho que o Arão era um treinador para o Paulista disputar, o ideal para o Paulista disputar a quarta divisão, né? E a outra pergunta, o que era, Nilson, que você me perguntou? Em relação... Sobre a decisão de mandar embora os garotos. Perfeito, eu coloquei isso nas redes sociais. Eu acho que o Paulista, eu critico quando é preciso criticar e elogio quando é preciso elogiar. Então eu acho que o Paulista fez o correto. O que é? Dispensou os jogadores. Onde o Paulista errou? Não ter dado os nomes. O Rodrigo deu a explicação aqui, mas primeiro você preserva a instituição. O problema dos jogadores é do jogador, né? Então o que você faz? Olha, dispensei para o cara isso, falei isso nos comentários que eu fiz nas redes sociais, que o Paulista fez o correto. O correto. Estava certinho o que o Paulista fez. Dispensou os jogadores, mostrou. Só precisou mostrar o nome dos jogadores. Olha, dispensamos por causa disso. Muito bom. Falando em Arão, que seria ideal para as categorias de base, eu também concordo. Uma Copa São Paulo com o time montado pelo Arão, que foi vice-campeão com o Paulista da Copa Paulista de Futebol. É bom que se diga, né? Que não é um treinador que não vale nada. Vale sim, ele já esteve por aqui, foi muito bem na outra vez. Nessa não deu certo. Eu posso fazer um claro. Um adendo. Só um adendo. Sobre o planejamento, você tem um destino, você tem uma meta a ser cumprida. E quando você está, por exemplo, dirigindo, às vezes tem um carro na frente, você tem que frear, ou você desvia. Você tem você tem algumas alternativas para você chegar no seu destino. O que aconteceu com o Arão, não vejo que foi nada perdido. Ele deixou um legado aqui, deixou os atletas treinando a filosofia de futebol que ele entende, que é um cara que entende muito de futebol. O pai dele é mané. Tem uma malandragem, vou falar, uma malandragem do bem do futebol, foi passada aos atletas. E todo o que ele tem de conteúdo. É claro que deixa um legado. Só que algumas posturas não foram de acordo com o que a gente pensa de um profissional à altura do Paulista. Então por isso foi tomada essa decisão. O resultado dentro de campo. Dentro de campo e alguma coisa relacionada a comportamento. Mas eu vejo o Arão um bom treinador e deixou seu legado sim. Agora a comissão fica.